Ora, que bom tê-los de volta. Como sempre, nossa rima é pobre, mas o entrevistado é ótimo. O nosso entrevistado de hoje, ele é casado, é pastor, tem 39 anos? 37. E já estou profetizando mais 2 anos para frente. 37 anos. Só, gente, com uma bagagem dessa. É casado há 13 anos e pai de 2 filhos. É bacharel em teologia, licenciado em letras, pós-graduado em psicopedagogia, docência do ensino superior e neuropsicologia clínica. Uau! É conselheiro associado da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, ABCB. Tem especialização em aconselhamento bíblico pelo The Master Seminary, Instituto de Expositores, talvez ele fale sobre isso, para nos explicar o que é. É membro da International Association of Biblical Counselors, IABC, mestrando em Master of Arts in Theological Studies no Westminster Theological Seminary e atualmente é pastor da Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília, onde tem meu amigo e homônimo José Inácio. Eu sou o João Inácio e tem lá o Zezinho, José Inácio. Conosco nesta semana, nesse podcast, para falar sobre aconselhamento bíblico e as controvérsias que envolvem e os paradoxos teológicos que envolvem a psicologia, pastor Tiago Henrique. Que bom que deu certo. Sim, que bom que deu certo. Que prazer estar aqui, poder compartilhar esse tempo, poder bater esse papo, né? Um assunto especial, importante, aconselhamento bíblico. Fico muito lisonjeado, fico muito agradecido a Deus e ao convite, pessoalmente, falo isso aqui. Quando eu falei há um tempo atrás, Mateus, eu queria entrevistar alguém que pudesse falar sobre aconselhamento, não terminei bíblico, ele disse, pastor Tiago. Mateus, querido amigo. E aí, quando o senhor foi lá na igreja e fez uma palestra que não foi gravada, é uma palestra só para os membros que estavam ali, falei, uau, fiquei surpreso pela sua idade e um conhecimento tão vasto, que bom. E o que significa essa especialização em aconselhamento bíblico pelo Master Seminary, Instituto de Expositores? O Instituto Expositores é a parte espanhol do Master College. Tá. Então, quando eu me formei, quando eu fiz essa especialização, eu fiz no programa de espanhol deles. Tá? Legal. E como é que aconselhamento bíblico entrou na sua vida? Mano, antes, como é que foi seu chamado para o pastorado? Já tem quanto tempo que você é pastor? Eu falei aqui 13 anos. 13 anos. 13 anos que eu sou casado e 13 anos que eu sou pastor. Então, casou ou virou pastor? Exatamente. Casei e virei pastor, exatamente. Casei e já fui ordenado assim, depois de 6 meses, né? Mas é uma coisa interessante a sua pergunta, João, porque é uma coisa um pouco atípica na minha história, que o meu chamado para o ministério aconteceu no mesmo dia da minha conversão. Então foi dia 25 de janeiro, eu estava na igreja, ouvi uma pregação do Salmo número 2. Eu não sou de uma família cristã, meu pai não é crente, minha mãe não é crente. Eles não professam a fé cristã. E nessa noite, do dia 25 de janeiro, eu ouvi um sermão do Salmo número 2, né? E eu senti assim, o Senhor me chamando para a salvação, o Senhor me salvando naquele momento. E minutos depois, eu olhei para o pastor, estava falando algumas coisas, eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Legal. Com uma convicção muito intensa. E é interessante porque o meu pai, ele me criou para ser médico, ele queria muito que eu fosse médico, né? Então ele investiu na minha vida e eu cresci, o meu nome foi escolhido, meu nome é composto, Tiago Henrique. Meu pai falava assim, aqui no interior de São Paulo, Tuiuti, é chique falar assim, doutor Tiago Henrique, né? Meu pai pensava no interior de São Paulo. E com 16 anos, então, naquele mesmo dia, eu fui salvo por Cristo e minutos depois eu senti uma convicção muito profunda. Ainda não tinha, obviamente, conhecimento, não sabia, né? Que eu iria ser pastor, né? E a partir dali, todas as coisas foram concorrendo, né? Conforme a soberania de Deus, até então ir para o seminário e depois me formar em teologia. É incrível como Deus vai realmente conduzindo as coisas, né? Eu acho que eu hoje entendo essa diferença, porque é incomum isso, né? Pelo menos eu nunca vi uma história parecida com essa, assim, dos meus amigos, colegas que são pastores. Quando eu voltei para minha família não é cristã, né? Então eu não tinha esse apoio. Chegar para meu pai com 16 anos e dizer, eu vou ser pastor, né? Meu pai, tá doido, né? Você vai ser médico, para com isso, né? Então, assim, eu acho que aquilo foi algo soberano da parte do Senhor, criando essa convicção. Né? Eu estava numa estrutura onde não tinha um apoio para isso, né? Obviamente meus pais não eram cristãos, então eu vejo ali a soberania do Senhor em me convencer naquele momento de que minha vida seria para o ministério. Mas é interessante, eu dizia antes de me converter que eu jamais seria crente, jamais viria morar em Brasília. E quando eu me converti,
Quem me discipulou, eu imagino que o senhor conhece o pastor Vasilau Martins Gomes. Conheço. E lá naquela época, isso em 1984, ele fez aqui em Brasília um curso de formação de líderes. Mas era um mini curso de um seminário presbiteriano enxuto. E aí a gente teve aula com o Russell Shedd. Ele pegou assim, quem ele conhecia que era bom na época no Brasil, ele trouxe para dar aula para a gente. Uma turma talvez de 10 alunos. E na época ele introduziu para a gente aconselhamento bíblico. E eu falei, puxa, então eu acho que eu acho que as pessoas confundem. Qual a diferença de aconselhamento bíblico e aconselhamento? Eu quero te dar um conselho, por exemplo. Há alguma diferença se eu sou uma pessoa que dá conselhos na igreja e ser um conselheiro bíblico? Há uma diferença? Sim, eu penso que existe uma diferença. A palavra aconselhamento, ela é uma palavra usada de uma forma geral. Quer dizer, eu posso dar um aconselhamento terapêutico, eu posso dar um aconselhamento indireto, eu posso dar um aconselhamento, enfim, né, voltado para outra estrutura de filosofia, de cosmovisão. Então, quando a gente fala aconselhamento, né, até mesmo nos termos hoje dentro da academia, nós temos algumas diferenças. Você tem aconselhamento pastoral, aconselhamento bíblico, né, aconselhamento cristão, porque há uma diferença nos conceitos. E a grande diferença é que o aconselhamento, necessariamente, ele não está vinculado ao ensino e à suficiência da Escritura. Ele pode ser uma estrutura filosófica, uma cosmovisão, que não tem por base a palavra de Deus. Quando a gente fala aconselhamento bíblico, o pressuposto dessa afirmação é que o conselho vem a partir da suficiência da palavra de Deus. Não só de um versículo solto, né, não só de algo vazio assim, mas de uma fundamentação em que a Escritura é suficiente para dirigir o coração e falar a respeito da experiência humana. Acho que a diferença maior é essa, né? E esse movimento, de onde ele surgiu? Qual é a origem desse movimento, dessa estrutura chamada aconselhamento bíblico? Ok, eu costumo dizer que o aconselhamento bíblico ele existe, né, quem é conhecido pelo precursor disso é o Jay Adams, na década de 70, né, um pastor presbiteriano, que tinha envolvimento com psicologia, de repente ele estuda, né, e seus olhos são abertos, mas eu digo que o aconselhamento bíblico ele não é a partir de Jay Adams, ele está desde a criação. Ou seja, o homem foi criado para receber o conselho divino. Mesmo no Éden, antes da queda, esse homem não tinha independência, ele precisava do conselho de Deus, da revelação específica do Senhor, para que ele compreendesse a sua existência, o seu significado, né, se Deus o pegasse, o colocasse no jardim do Éden, e não explicasse para ele o que são aquelas árvores, por que ele existe, esse homem não ia saber, não tem compreensão suficiente para isso. Então eu digo que o conselho de Deus, né, ele está, claro que antes, mas pensando pontualmente, desde a fundação do mundo, né, desde quando Adão e Eva foram criados antes. Por que é importante entender isso? Porque a perspectiva que as pessoas têm é que o aconselhamento bíblico é para corrigir pecado somente, né? Ou seja, é para corrigir alguma coisa relacionada a uma queda, ou a um pecado, ou a abandonar um princípio. Para isso, acaba sendo mais utilizado ou ocupando mais esse tempo, mas não é só exatamente, né? E aí, então, eu costumo dizer que o conselho de Deus sempre existiu na história. Nós temos na Reforma, depois, como Calvino e Lutero, que trouxeram a perspectiva da suficiência da Escritura, depois os puritanos, né? E a partir do momento dos puritanos, né, nós temos aí um tempo que é chamado na história, quando entra o século XVII, nós conhecemos como a era do modernismo, né? Onde então os pastores que tomavam a Escritura como suficiente para o cuidado da alma humana, chamado de pastores de alma, né? Ou médicos da alma, eles acabam abrindo mão pelo nascimento aí das filosofias da psicologia, da perspectiva de Freud, enfim, né? Algumas que surgiram, a ideia de que se não pode ser provado, então não é um conceito... Mas quando a gente olha Jesus conversando com seus discípulos e Nicodemos e tantos outros, as conversas eram muito pontuais e objetivas. Porque hoje se entende que tem que ter uma consulta, um tempo maior. Não poderia ser mais objetivo e pontual assim, usando a estratégia de Jesus? A diferença hoje no que se faz hoje, isso é influenciado pela psicologia, que você tem uma sessão, ouvir, e a partir de diagnosticar e... Você fala dentro do aconselhamento bíblico? Sim. Olha, o aconselhamento bíblico, como a gente estava falando, ele vem exatamente, aí depois chega Jay Adams ali, e Jay Adams, então, na década de 70, ele escreve um livro, né, com relação ao conselheiro cristão,
e aí dá aquele boom, né, na história, as pessoas redescobrirem algo que sempre esteve ali, que é o conselho divino, né? O conselho de Deus é para a igreja ser exercido num princípio de mutualidade cristã. Então, em Colossenses 3,15, por exemplo, 16, Paulo fala para habitar ricamente a palavra de Deus em nós, e a partir dessa experiência nós temos então a perspectiva e a ideia de admoestar uns aos outros, né? Então, assim, o conselho de Deus é para a igreja. Todo crente, ele é um conselheiro. Ele deve ser um conselheiro, ele é chamado para isso, né? E eu acho que, então, nós podemos pensar que o conselho de Deus é para toda a igreja, e toda a igreja deve exercer isso numa conversa, num café depois do culto, sabe? Num almoço de casa. Então, em todo tempo, a gente tem que colocar a palavra como algo que vai nos dirigir. E essa ideia de ter uma sessão, de ser algo mais pontual, eu entendo que Paulo fala sobre o ministério da palavra, e ele diz que ele ensinou para grupos maiores, para menores, e ele ensinou um por um o conselho de Deus, né? Então eu tenho essa perspectiva de que o atendimento um a um, ele faz parte, né, de um discipulado, de um cuidado, e alguns casos, que nós chamamos de casos mais difíceis no aconselhamento, ou casos mais complexos, exige esse acompanhamento mais próximo da pessoa, né? Então isso faz parte também do aconselhamento. Perfeito. O senhor falou do Jay Adams, e foi o que eu escutei lá nos cursos, nas aulas de aconselhamento, Sim. em 1984. O que mudou após o Jay Adams? É a mesma teoria, de lá para cá não mudou nada, ou é a mesma metodologia que ele utilizava? Mudou muita coisa. Assim, o aconselhamento bíblico ele teve um crescimento, né, filosófico, instrumental durante todo esse tempo. Então, quando o Jay Adams começa a escrever a sua literatura, ele está num momento muito específico. Qual é o momento específico dele? Apologético, né? A perspectiva apologética e fundamental de Jay Adams é Cornelius Van Til, pressuposicionalismo. Então ele vem escrevendo com relação a isso para combater uma ideia da psicologia e da psicanálise e tudo mais, né? Então do comportamentalismo, behaviorismo e tudo mais. Então, quando o Jay Adams ele escreve, ele tem uma ênfase na sua literatura de trazer essa ideia mais apologética, né? Alguns falam assim, Jay Adams era muito duro, né? Batia em todo mundo. E ele fazia isso, mas ele também falava sobre amor, sobre graça, né? O que acontece? Hoje nós dizemos que nós estamos na terceira geração do aconselhamento bíblico, ou de conselheiros, né? Então, depois de Jay Adams, você vai tendo outras pessoas se preocupando com outras áreas que Jay Adams não se preocupou por causa da perspectiva, do momento histórico que ele estava vivendo ali, né? Então, por exemplo, o que mudou daqui para lá? Uma abordagem mais específica para o sofrimento humano, né, algo um pouco mais voltado para a ideia de, teologicamente, inclusive, de responder ou dar um respaldo ao sofrimento humano, né, no sentido de não só ficar dizendo assim, está sofrendo, mas não importa, é o conselho de Deus, né? Então tem um ato, né, uma perspectiva de misericórdia, né, a ideia filosófica do aconselhamento dentro da perspectiva de atuação do conselheiro. Então, como é que ele prepara uma sessão, como é que ele desenvolve uma sessão de aconselhamento, que nós chamamos de aconselhamento de elementos chaves, né? Onde você prepara uma sessão para o aconselhamento. A própria literatura em si, né? Então hoje nós temos muito mais literatura voltada para assuntos complexos, como, por exemplo, esquizofrenia, toque, né? Depressão profunda. Então são várias coisas que foram mudando e uma perspectiva também de uma saída, não só não uma saída apologética, né? Mas de ampliar um pouco mais de uma misericórdia, de um entendimento do sofrimento humano, de um caminhar mais tranquilo com aquele que está sendo aconselhado. Então essa é uma das coisas que foram mudadas historicamente, né? A gente pode analisar a sociedade de hoje e olhar os sofrimentos que são bem explícitos, os sofrimentos psicológicos de Davi, e falar assim, o homem é o mesmo, ou o homem moderno ele é diferente do homem bíblico, bíblico quer dizer dos tempos antigos. Sim. Até a Odisseia, né, o problema do mal e do sofrimento humano, ele sempre existiu na história. O que eu digo, né? É interessante quando você lê a literatura atual sobre transtornos mentais, sobre sofrimento humano. Você pega o DSM, por exemplo, né, que é o Manual Global de Transtornos Mentais, e você lê a descrição, por exemplo, de uma esquizofrenia, de um sofrimento, de uma depressão. Quando você vai para as escrituras, você percebe que muito do que é descrito daquilo que se faz como comportamento humano hoje, na verdade a Bíblia já falava disso há muito tempo. Então o que nós temos? Nós temos um homem moderno, um homem que ampliou a sua capacidade do pecado, nesse sentido, achando mais formas de fazer isso, mas eu entendo que é a mesma coisa. Quer dizer, os problemas de hoje eram problemas
antigos. Por quê? Porque você tem dentro deles uma dinâmica do coração. Nós falamos sobre ansiedade hoje, né? A Escritura descreve isso. Nós falamos sobre tristeza profunda, a Escritura descreve isso. Nós falamos sobre abuso, Juízes capítulo 7 e 9 descreve isso. Então o que nós temos? Nós temos um homem moderno vivendo na mesma dinâmica de um coração caído e pecaminoso longe do Senhor. Quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, o homem ele procura aquilo que foi dado para ele no Jardim do Éden, né? Ou seja, o homem precisa de segurança. Ele foi criado no Jardim do Éden para ter segurança, para ter comida, para ter vestimento, ou pelo menos para ser suprido, né? Não é vestimento, suprido, para ter a presença do Senhor, para ter um significado, e de repente a queda faz com que ele pegue essas coisas e torne Deus para a vida deles, né? Ou seja, isso se torna um ídolo para ele, ele vive. Então as mesmas ansiedades que o próprio Cristo trabalha, por exemplo, em Mateus, dizendo, não andeis ansiosos, né? O que vocês vão comer, vão beber, é a mesma ansiedade do homem moderno, né? Comida, bebida. Então eu vejo que esse sofrimento ele toma mais formas porque as coisas vão acontecendo, né? Doenças que vão surgindo e tudo mais, mas o centro desse sofrimento, né? Dessa perspectiva é a mesma. Não, por isso que a Escritura é suficiente, né? Ela não fala só ao homem antigo, ela fala ao homem moderno. A voz do Senhor é atemporal, né? Uma vez eu vi uma pessoa muito próxima, eu não tenho dúvida que ela estava endemoniada. E aí, quando eu conversei com um amigo, um irmão na igreja, ele falou, João, tem que ver se isso não é esquizofrenia, alguma coisa do gênero. Como que a gente consegue discernir que o problema de um ser humano é espiritual ou é de ordem psicológica? Ok. Eu digo assim que o Edward Elch, né, quando ele escreve aquele livro A Culpa é do Cérebro, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, nenhum problema não é espiritual, todos são espirituais. Né? Qual que é a ideia dele? De que o ser humano só vive essa experiência limitada de sofrimento ou de alguma coisa relacionada a isso por causa do sofrimento do seu coração, né? Por causa do sofrimento. Agora, pensando nessa perspectiva de diferença, né? Então, como é que eu sei que pode ser talvez uma possessão demoníaca ou então uma esquizofrenia? Hoje existe uma descrição muito específica sobre o que é alguém esquizofrênico, né? Eu não retiro a ideia de que há uma influência com relação espiritual. Todo problema, né? Nesse sentido, assim. Então eu vejo que muitas vezes aquilo que é espiritual, ou aquilo que é uma possessão é tratado como transtorno é tratado como uma possessão nesse sentido. Eu entendo, João, que a linha... Eu estava até dando aula no seminário esses dias e estava falando sobre esquizofrenia. A linha tênue, aliás, é uma linha muito tênue. Por quê? Né? Porque você tem expressões, né, da pessoa esquizofrênica, por exemplo, em que ela faz gestos, sabe? Ela abaixa o corpo, ela faz alguns tipos de ações por causa da sua... Ela começa a ver coisas, ela começa a sentir na pele, né? Tem a questão sensorial. Né? Então, ela tem essas experiências, ela está olhando e dizendo assim, é isso daqui, é isso daqui, é isso... Né? Tô vendo ali, você não está vendo aquela pessoa ali e tudo mais. Né? Agora, o que acontece? Quando ela é tratada, uma pessoa assim, quando ela é medicada, quando ela passa por um tratamento, ela se estabelece. Né? Ela se estabelece naquele momento e ela, mesmo que ela tenha uma fala meio religiosa e tudo mais, você consegue compreender uma diferença no seu conceito, né, de valores e de tudo mais. Quando eu vejo que é uma possessão, eu já tive essa experiência de poder ir, alguém fala, a pessoa teve um transtorno, sei lá, ficou... Né, tá paranoica e tudo mais. Ao chegar ali, dá para sentir que não é. Né? Primeiro pela fala, né? Primeiro pela consciência que aquela pessoa tem, não dela em si, mas, né, do espírito que está ali de avaliar aquela situação, e a gente percebe uma afronta muito grande, né? Até falando coisas e interpretando, né? Porque a esquizofrenia ela perde a perspectiva de uma interpretação da realidade. Ela começa a falar de coisas, né? E quando a pessoa está influenciada por um espírito, ela não perde a sensibilidade da interpretação, porque o espírito está ali ativo. Então ela interpreta de uma forma estranha, mas é a realidade. Não sei se eu consegui... Não, sim. Porque um está fora da realidade. E ela começa a falar coisas que não tem sentido nenhum. E a outra não. Quando ela está possessa nesse sentido, ela consegue interpretar a realidade, às vezes de modo afrontoso. Né? A pessoa de Deus, um cristão que está ali, e ela tem percepção do que tem em volta. O esquizofrênico não tem. Né? Tá. Esse é um caso, assim, eu fui nos extremos, né? 8 ou 80. Mas a gente vê desde Gênesis, simplesmente o diabo insinuando. E a gente vê relatos de pessoas que
estavam com males físicos e psicológicos e eram ações espirituais. Exatamente. Então, mas nesses casos, o conselheiro ele também consegue discernir assim, ou ou seja, eu fico com o pelo eriçado, alguma coisa além do Uma coisa mística, assim, e tudo mais, né? Como que é isso? Como é que ele Olha, o consegue? protocolo que o conselheiro deve ter, ele deve, obviamente, né, se há uma questão mais agressiva e tudo mais, porque todo mundo que chega para ser aconselhado, a gente não, né, não tem como olhar e dizer assim, fazer um raio-x aqui, né? Então, existe um protocolo, digamos assim, que é importante seguir, né, com relação à história da pessoa, ao sofrimento dela, fazer uma anamnese mesmo, quer dizer, compreender o histórico e principalmente a questão da fé dela. Né? Ou seja, qual é a sua fé em Cristo Jesus? Como que você crê em Jesus? Como que você conhece a Cristo? Né? Qual que é o seu relacionamento com Ele? Então, fazendo esse processo de avaliação, você vai poder entender o histórico religioso daquela pessoa, o envolvimento que ela tem e até mesmo uma resistência ou não com relação à exposição das Escrituras, da palavra de Deus e do próprio aconselhamento. Né? Talvez eu acho que esse ponto, embora eu nunca tenha presenciado nada assim durante uma sessão de aconselhamento bíblico, até porque não sou formalmente um conselheiro bíblico. Minha esposa que é, e ela que deveria estar aqui, tadinha, tá dodói. O senhor falou no início que todo crente potencialmente, ou ele, uma vez que se converteu, ele é um conselheiro bíblico. Ele é um conselheiro. E quando a gente escuta, é complexo, porque eu não tenho condições de dizer assim, você é ou não crente, Deus sabe. Sim. Mas uma vez que se converteu de fato, ele passa a ter a potencialidade de expor a palavra de Deus para aconselhar. É isso? Exatamente. A Bíblia diz que o cristão, existem os princípios de mutualidade cristã. Né? Então, quando Paulo escreve, por exemplo, aos Colossenses, escreve aos Efésios, ele vai tratar a perspectiva da mutualidade. E o termo bíblico sempre é admoestar ou consolar uns aos outros. Né? E quando ele está falando isso, ele não está falando só para os líderes da igreja, só para um grupo seleto, ele está falando para toda a igreja. Inclusive, quando Paulo trata em Romanos, por exemplo, ele fala daqueles que são fracos e aqueles que são fortes. Lembram disso? Aqueles que comiam de tudo, aqueles Sim. que não comiam de nada e tinham um problema. E eu acho muito interessante como Paulo arremata esse texto. Ele diz assim, bem, se eu fosse o fraco, eu olharia para o forte e falaria assim, esse forte é muito arrogante, eu não vou querer ser aconselhado por ele. E se eu fosse o forte, eu falaria, eu não vou ficar perdendo meu tempo com o fraco. Né? Mas Paulo trata questões dentro da igreja e quando ele arremata lá em Romanos 14 esse texto, ele fala assim, certo, de que vocês estão possuídos de bondade e aptos para admoestar uns aos outros. Quer dizer, Paulo está olhando para dois grupos de pessoas que são diferentes, um fraco e um forte, os direciona biblicamente, os ensina como deve lidar com isso, e no final ele arremata dizendo assim, há diferença entre vocês, mas vocês têm bondade, possuídos de bondade, né, que vocês recebem do Senhor, e eu sei que vocês, Paulo fala uma questão afirmativa, né, eu sei que vocês estão aptos para aconselhar uns aos outros. Então isso traz a ideia de que todos que estavam ali, mesmo os fracos, os fortes, eles tinham sido chamados por Deus para viver o princípio da mutualidade cristã. Por quê? O aconselhamento bíblico ele não é para alguns, ele é para todos. Eu entendo que as escrituras, né, o aconselhamento ele deve acontecer no contexto da igreja local, uns aos outros, com a formalidade de um consultório ou de uma sala pastoral ou de uma sala que um conselheiro use, mas o que vai ser a vida da igreja é aquele aconselhamento constante, diário, que nós nos encontramos para conversar. Então, todo conselheiro, todo crente, ele tem que entender, eu sou parte deste corpo de Cristo e eu tenho um chamado para viver na mutualidade cristã, para aconselhar. Se eu olho para mim e não vejo que não tem condições, o problema não é a mutualidade, o problema é o meu coração em aprender. Por isso que Paulo diz, habite ricamente a palavra de Deus em vós. O resultado de um crente que busca o Senhor, que aprende, que cresce na palavra, naturalmente, digamos assim, ele vai poder exercer essa mutualidade cristã. Tá, então, quem pode receber esse aconselhamento bíblico? É só quem crê na Bíblia? Só quem já está na igreja? Depende. Por que eu falo depende? Existe uma discussão sobre isso. Não, e por que eu fiz a pergunta? Esses dias a Ranúzia ficou com o pelo eriçado, porque uma mulher da alta sociedade aqui de Brasília a procurou e falou assim, você me foi recomendada, você trabalha como psicóloga. Ela falou, sim, sou psicóloga, mas eu estou trabalhando como conselheira bíblica. Falou, não, mas não quero que você fale de Bíblia para minha filha. A Ranúzia falou, então não vou atender sua filha. Sim. Então,
Aí eu fiquei pensando, mas se ela fosse atender essa pessoa, que conselho ela poderia dar se ela compreendesse algo maior do que um conselho? Sim. Existe uma discussão dentro dos teóricos de aconselhamento relacionada a isso. Opa, estou no time deles então. Exatamente. A pergunta, João, é para quem é o aconselhamento bíblico? Então existe uma ala, existe um grupo de conselheiros, o próprio de Adams, ele defende assim, defende outros conselheiros também, que aconselhamento bíblico é para crente. Por quê? Porque o pressuposto é que deve crer nas escrituras, né? Existe um outro grupo que pensa assim, não, o conselho de Deus é para todos. Na vida do crente, ele vai transformar a imagem de Cristo. Na vida do descrente, ele vai então exercer duas coisas. Ele vai trazer a perspectiva da graça comum, né? Ou seja, uma mudança, talvez, mesmo que comportamental, mas como manifestação da graça comum, e, ao mesmo tempo, desafiar a fé cristã, né? Qual o meu ponto de vista? Eu acho que o conselho de Deus é para todos. Quando eu olho para a Escritura, eu vejo o conselho de Deus para todos com objetivos ali que são diferentes na atuação. Tá, deixa eu te interromper então, porque Claro. quando a Ranúzia estava fazendo o curso de psicologia, várias vezes eu fui em encontros com ela e eu falava, bem, eu não tenho dúvida alguma que essa pessoa, alguém falou para ela, olha, você precisa de um psicólogo. E ela falou, tá bom, vou fazer psicologia. Não! Da mesma forma, a gente vê pessoas que querem ser conselheiros, você fala assim, que tal ser aconselhado primeiro? Exatamente. Existe isso. Mas aí que tá, eu posso ser aconselhado primeiro, né? Mas assim, porque na verdade todo bom conselheiro é aquele também que é um bom aconselhado. Né? Então, se eu aplico a palavra de Deus na vida de outras pessoas, eu também tenho que entender que Deus usa outras pessoas para aplicar a palavra dele ou para me ensinar a palavra dentro do contexto do aconselhamento. Né? Então, essa é uma realidade que deve existir. Quer dizer, eu como conselheiro, né, eu não sou especialista em aconselhamento. Por mais que eu estudei, continuo estudando, eu não gosto desse termo. Por quê? Porque o especialista pressupõe a ideia de que eu sei, de que eu domino o assunto e de que eu, na minha própria vida, posso aplicar isso de uma forma... Claro, né, Paulo fala sobre para Timóteo se manter com um bom testemunho, né, na pureza, no amor, enfim. Mas eu preciso do conselho divino porque eu não sou independente, desde o Éden, desde antes da queda. Então essa ideia de o conselheiro também deve ser aconselhado, isso é uma verdade bíblica, né? Ou seja, a mutualidade cristã também deve ser vivida pelo conselheiro bíblico. Pensando agora no outro lado da moeda, porque eu chutei a canela dos psicólogos, e já tem um monte de gente já querendo me cancelar. Mas eu fui num grupo, num encontro também com a Ranúzia, de psicólogos cristãos, e eu vi claramente da boca de quem estava lá ministrando a palestra, dizendo assim, olha, antes de qualquer coisa, você tem que se amar primeiro. Porque se você não se amar primeiro, você não vai conseguir amar a Deus. Falei, gente, eu não li essa Bíblia dele, é diferente da minha. E era crente. Então, por isso que eu falo assim, a partir de que momento eu falo assim, essa pessoa está apta para ser um conselheiro? Sim. Ela precisa... Bem, o pressuposto bíblico é estar ricamente habitado pela palavra de Deus. Né? Então, uma pessoa que vai dar conselhos a outro dentro de um contexto cristão, dentro da igreja, ele tem que entender que a responsabilidade maior dele é com relação às escrituras, à palavra de Deus. É claro que isso tem que ser ensinado. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura psicologizada, né? Então, de amor a si mesmo, de ego, de autoestima e tudo mais. Então, o cristão hoje, né, os membros das nossas igrejas precisam ser treinados e ensinados que a escritura é suficiente para o trato do coração humano e que ele, como cristão, deve primariamente recorrer ao ensino da palavra, né, e a suficiência e autoridade bíblica, porque ele faz essa afirmação quando ele é recebido como membro, lá dizendo que ele crê que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé, né, e conduta e prática. Então, eu entendi a sua pergunta, né? Como que a gente vai, então, talvez, não dominar, mas fazer assim, uma peneira para dizer, será que a pessoa vai dar um conselho certo, né? Vai dar um conselho... Bem, a gente não vai ter como assim, ter o braço para abraçar tudo isso daí, para poder... Mas qual que é a responsabilidade, desde o púlpito, né? Ensinar sobre a suficiência da palavra. Né? E o cristão também ele deve estar atento àquilo que ele ouve, mesmo de outro cristão,
né? E principalmente fazer a pergunta, meu conselho, ele tem um compromisso com a palavra ou eu estou usando práticas externas à palavra que eu escutei em algum lugar como amar a si mesmo, né? Onde nas escrituras dizem que eu devo amar a mim mesmo? Não existe isso, né? O pressuposto bíblico é que eu já me amo o suficiente porque eu tenho que amar o outro. O Lau, o pastor Vadilau, ele falava assim, João, você já se ama o suficiente, quer ver? Vamos botar minha mão e a sua no fogo, qual que você vai tirar primeiro? É lógico. Mas esse movimento da autoestima, do amor próprio, entra na igreja, né, com a ideia do positivismo, com a ideia do movimento do potencial do Rogers e tantos outros nesse sentido, né, que entra com uma necessidade de eu só posso, então, amar o outro, ou amar a Deus, se eu aprender a amar a mim mesmo, que é uma autovalorização, que a Escritura, obviamente, não ensina sobre isso. Né? Graças a Deus, eu tenho visto, pude testemunhar isso aqui em Brasília, tanto a Igreja Nacional, a igreja que eu frequentava, a Redenção, que é a igreja mais nova, mas a gente tem visto ao longo do tempo a mudança da ótica teológica, da percepção da suficiência das Escrituras, entender que Deus é o centro de tudo. Mas como tem sido sua experiência pastoral e como conselheiro de aconselhar crentes e que não se recusam conscientemente, mas ele entender que ele não é o centro e sim Jesus é o centro para a vida dele. Como tem sido? O senhor percebe essa reação consciente ou inconsciente de muitos crentes? Falar assim, não, ele não sabe que ele é humanista, mas ele é. Ele fala, não, o que importa sou eu, a coisa é para mim. Como uma amiga da Ranusa falou para ela assim, olha, eu vou me separar do meu marido, porque ele não está me fazendo feliz. Sim. O senhor tem visto muita situação ainda? Assim, não só numa perspectiva humanista, né? Mas assim, desde o Éden, esse endeusamento, né? essa necessidade de glória humana existe. Então, o que acontece? Todo pecado que a gente trata, né? Ou toda pessoa que a gente atende vai lidar com ela, com questões, né, da palavra, de quebra de mandamento e tudo mais. Existe essa ideia desde o Éden, né? Ou seja, é bom para mim, eu quero ver, eu quero aquilo. Então, por trás, tem um artigo que o Paulson escreve que é o pecado por trás do pecado. Ele escreve esse artigo e ele fala que todo pecado ele nasce exatamente da necessidade do homem querer ser Deus, né? Então ele quer ser Deus, ele quer dominar a vida dele, ele quer administrar as coisas, ele quer ter mais conhecimento, né? E esse se colocar no estado de autocomiseração ou egocentrismo, né? Isso basicamente está em todo atendimento, né? Onde você precisa ensinar a pessoa a retirar-se daquele estado, a sair dali e permitir que o Senhor seja o centro. Mas qual que é a perspectiva, João? É que quando a pessoa está assim, ela se torna juiz da palavra e não submissa à palavra. Que é o que Eva fez antes de comer, né? Eva está lá, Satanás fala assim, você não pode comer de mim. Não, Deus disse que eu não posso, né, não pode comer e tal. E ela acrescenta um elemento dizendo assim, Deus falou que não pode nem tocar, meio que, tá vendo? Né? E aí o que acontece? Ela se torna juíza da palavra, né, acrescentando coisas que Deus não acrescentou e não se submetendo à verdade revelada de Deus. Né? E nós somos assim. Nós queremos dar desculpas por nosso egocentrismo. Eu gritei, mas a minha esposa gritou também. Eu só não teria gritado se você também não tivesse gritado. Então isso está em todo atendimento, não é só em 1 e 2. Agora, é claro que existem aqueles atendimentos que são mais resistentes. O que é o atendimento mais resistente? Existe a perspectiva do humanismo como auto-engano. Aquilo que Tiago fala, por exemplo, olha no espelho, enxerga algumas coisas, mas na verdade não muda nada, né? Agora, existem aquelas pessoas que procuram ajuda, mas elas chegam meio que num estado de debate, assim, quando você vai falar sobre, vou falar sobre ansiedade, depressão. Não, então ela se coloca num estado onde ela não tem responsabilidade sobre aquilo e é mais fácil, né? É mais simples na cabeça dela. Então ela não vai ser culpada por aquilo, né? Então existe um outro nível de pessoa que ela quer ficar debatendo por que ela responde daquele jeito com situações e fundamentos externos à palavra, né? Então isso já acaba sendo um outro contexto. É engraçado, você tá falando essas coisas, minha cabeça está assim. Porque eu sou Pode falar, já fica à vontade, tá? Eu vou aproveitar a sessão que é de graça mesmo. Aproveita que é de graça. O que você quer dizer? Não, que eu e Ranus, nós somos muito gratos a Deus pela vida do pastor Vadilau Martins Gomes na nossa vida. Porque a gente teve momentos assim horríveis do nosso relacionamento. E graças a Deus a gente tinha o Lau do lado como amigo. E aí eu vi literalmente a diferença do que seria eu ter um psicólogo e ter um conselheiro bíblico. Sim. Porque, literalmente, no sentido mais literal da palavra, ele chorou conosco.
E ele chorava em alguns momentos porque era como se falasse assim, eu vejo que o Lau tinha, às vezes, uma sensação de desespero e impotência, porque ele O que eu falava faço assim, com esses o dois? que que eu faço com esses dois? Eu estou falando, ele não consegue compreender que É, Jesus tem que ser o centro da vida dele. sim, exatamente. Se não for a ação do Espírito Santo, né? É. Mas você tocou num ponto que eu achei muito interessante, assim, que é uma grande diferença do aconselhamento. Não sei se tem essa pergunta, mas se tiver, eu já Não, respondo, vamos tá? falando, por favor. Que é a diferença entre aconselhamento bíblico e terapia, né? Por exemplo, o código de ética do conselheiro proíbe que ele se envolva com a pessoa, esse envolvimento emocional, né? Ele não pode fazer isso. Então, até é colocado que se há algum tipo de envolvimento, deve ser parado a terapia e passado para outro, né? Veja bem, o aconselhamento bíblico tem uma outra perspectiva. Você não tem um profissional e um paciente. Você tem dois irmãos em Cristo que são alvos da mesma graça, crescendo juntos em situações diferentes da vida. Mas é interessante, porque as pessoas brincam na igreja dizendo que crente não fofoca, crente pede oração, né? É. Nós temos que orar fulano de tal. Você vai fulano de mudando tal. exatamente. Fez isso, e aí, naquele ato de santidade você peca. Eu me perdi na pergunta, poxa vida. Mas ó, quando você pensa, Sim. o que eu quis dizer? Eu quis dizer, você falou assim, chorou comigo. É isso. A Bíblia fala para chorar com os que choram e se alegrar com os que... Então, o aconselhamento tem essa perspectiva. Não sou um profissional que atende, eu sou um irmão em Cristo, que compartilho da minha vida, que cedo o meu tempo para crescer junto, né, com o outro que está passando por um processo difícil na vida dele. Lembrei. Uma das críticas da psicologia aos conselheiros bíblicos é exatamente essa informalidade. Porque um membro que chegou na igreja, alguns dias ele já pode ser, se converteu, já pode ser conselheiro bíblico. Sim. A gente vê que o padre, ele tem aquele código de ética que aquilo que ele ouviu no consultório dele, na sacristia, é inviolável, não pode contar para ninguém. O psicólogo, idem. Mas quando vai aos conselheiros, na igreja, não há esse rigor da lei. E muitas vezes a gente escuta coisas e fala assim, puxa, aqui em casa a gente tem esse cuidado. A Núzia fala assim, bem, ora, e ela fala superficialmente, porque ela tem cuidado de não deixar. Eu não preciso saber daquele problema num detalhe. Exatamente. Deus precisa saber do problema naquele detalhe. Mas nem todo mundo na igreja tem esse cuidado. Então, nessa com a santidade, pedir oração, você expõe as pessoas. Exatamente. Então, porque não há contrapartida da lei. Ou seja, para que alguém processe um irmão dentro da igreja porque ele me expôs, é muito difícil. Só que isso fere, isso traz sequela. Existe no aconselhamento aquilo que nós chamamos de um relacionamento de confidencialidade, né? Agora, essa confidencialidade, nós vivemos num país que tem leis. Então, por exemplo, se eu escuto como conselheiro que alguém cometeu um crime, né, ou seja, um abuso, matou alguém, alguma coisa assim, eu tenho a obrigação legal de denunciá-lo. É claro que vou tratá-lo na perspectiva de que ele confesse, de que ele cresça, de que ele, né, possa ser trabalhado e restaurado, mas como conselheiro, como igreja, como cidadão, eu tenho houve uma agressão física no casamento, né? Eu tenho essa obrigação de fazer essa denúncia, tá? Isso é uma coisa importante. Os outros aspectos existe a confidencialidade, mas a confidencialidade ela também tem que ser direcionada pela palavra de Deus. Por exemplo, eu sempre digo assim para o casal, não existe segredo de um. Vocês são uma só carne, existe segredo dos dois. Então, se um marido conta para mim que traiu sua esposa, uma esposa, enfim, não é o seu segredo, é o segredo de vocês. Então, a gente tem que entender também, até pela questão da disciplina da igreja, né? Ou seja, isso é importante. Agora, tirando essas questões que são legais, essas questões que são de perspectiva, né, ou seja, bíblica, no sentido de tem que confessar, tem que dizer, nós temos que tomar cuidado. Né? O texto fala que as escrituras nos traz a ideia, acho que Pedro, não lembro agora o texto, mas eu lembro de muitas, eu não lembro de nada, você pode me ajudar aí. Né? Fala sobre que o amor, ele encobre a multidão de pecado. Né? A ideia ali que Pedro fala não é a ideia de perdoar pessoas. Eu não posso perdoar no sentido divino. Mas o que é que o amor, né, ele cobre multidões de pecados? A ideia de que eu não vou permitir que aquilo seja exposto mais do que ele deve ser. Né? Para preservar. O contexto é esse dentro do texto. Né? Então, o que isso significa? Significa que, como cristão, eu tenho que ter um princípio ético, né? Moral, gracioso, de ouvir algo e não expor o meu irmão com relação à vergonha e tudo mais. Então, isso vai de uma disciplina cristã, de um coração cristão, misericordioso, né? De ouvir e de saber que alguém se abriu comigo porque confiou em mim. E eu não vou nem pedir oração, no sentido de, gente, ore pelo João, porque o João me contou isso. Não. Né? Eu vou dizer, olha, vamos orar, né, por alguém e tudo mais. Mas foi
uma ação de confiança. Isso tem que ser importante, tem que ser prezado, e uma questão de ética, né? Uma questão de princípio bíblico também. Quando nas igrejas mais tradicionais, conhecidas como históricas, existe todo um procedimento para que um membro torne-se líder. Diácono, presbítero, pastor. Sim. Há requerimentos para aquilo dali. E a Bíblia estabelece esses requerimentos. Quais são os requerimentos para que alguém seja um conselheiro bíblico? Qual é a formação mínima necessária que ele tem que ter? Ok. Bom, primeira coisa, ele precisa ter o Espírito Santo, precisa ser crente. Sim. A gente brinca assim, né? Mas é uma realidade, né? Então eu penso assim, existem alguns princípios bíblicos que podem nortear a ideia de ser um conselheiro, né? Por exemplo, o próprio Colossenses, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Ele tem que ser alguém que ama a palavra, alguém que estuda a palavra, alguém que se dedica à palavra. Porque se eu vou dar conselhos de Deus, eu não vou dar conselho do que eu acho. Entende? Eu vou dar conselho do que o Senhor está dizendo. E para fazer isso de uma forma amável, que honre a Deus, que glorifique. Porque eu sempre falo assim, João, que o meu maior compromisso no conselho não é com a pessoa, apesar de ser importante, mas o meu maior compromisso no conselho ou no aconselhamento é com o próprio Deus. Porque é a sua palavra que vai ser exposta. Então, primeiro, o conselheiro ele tem que ter a consciência de que assim como ele não quer que um pastor suba no púlpito e diga qualquer coisa para ele, e você perceber que falta maturidade e que falta preparo, eu sempre costumo dizer que cada aconselhamento que eu faço é um sermão que eu preparo. Sim. Porque eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou entender aquele texto e eu vou, né? Então, o que é importante? Primeiro, é ter essa perspectiva de ser cheio da palavra. Como que eu vou aconselhar na palavra se a palavra não habita ricamente em mim, né? Um segundo elemento importante é ser misericordioso, é ser paciente. Como Paulo fala, por exemplo, aos Tessalonicenses, para aqueles que são rebeldes, desanimados, né, Paulo vai dando as características de como a igreja deveria ser para tratar aquelas pessoas em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então, agir com misericórdia é muito importante. Um outro aspecto também, Romanos fala sobre isso, sobre ter bondade. Alguém ser bondoso, quer dizer, estar disposto a caminhar. Um outro aspecto que eu gosto muito é quando Paulo fala assim em Gálatas, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Eu também acho que isso é uma das maiores expressões de amor da Bíblia. Claro que a nossa maior é o nosso Senhor Jesus. Mas o conselheiro ele deve entender no plano redentor de Deus, a partir de Romanos capítulo 8, que Deus quer formar a imagem e o caráter de Cristo naquele irmão. E ele está sendo um instrumento divino pela graça de Deus, para ajudar, para caminhar. Então, qual é o maior desejo dele? A pessoa de Cristo, em que Cristo seja glorificado por meio da formação do caráter do próprio Senhor na vida daquele irmão, né? Então, isso, né, é importante. Eu acho também um outro aspecto é o amor pela igreja. Né? Paulo fala, por exemplo, aos Colossenses, capítulo 2, capítulo 1, versículo 29, ele fala assim, eu me afadigo por vocês, eu luto por vocês, porque eu quero que vocês tenham o conhecimento de Cristo. Então, as motivações de quem aconselha devem ser as motivações para glorificar a Deus e para ver Cristo glorificado na sua igreja por meio do modo em que aquela pessoa cresce no relacionamento dela com Cristo. A gente poderia falar mais inúmeras outras qualidades que um conselheiro poderia ter, mas eu acho que palavra, bondade, misericórdia, amor pela igreja e oração são elementos importantes que devem acompanhar alguém que deseja, né? Não só um crente, todo crente tem que se fazer isso, mas principalmente aquele que quer aconselhar. Né? Pastor, por que ainda há tanta reação? Não vou dizer reação, quem sou eu para dizer que é reação, porque eu teria que conversar com todos os pastores para saber se de fato é reação. Mas por que não há um incentivo nas igrejas, de um modo geral, para que haja um estudo formal nas igrejas, no preparo dos crentes dessa igreja, para que se tornem bons conselheiros? Tá. Talvez porque a visão de que só quem aconselha o pastor, é isso? E os presbíteros, bom, eu estou dizendo presbítero porque na minha igreja eu vejo que o presbítero aconselha. Sim. E eu acho isso maravilhoso. Lindo isso. Mas é raro você ouvir falar Exatamente. sobre isso. Por quê? Tem um livro do John Dale que ele escreve, ele diz assim, criando uma cultura de cuidado na igreja, né? Eu acho que ele coloca alguns elementos, eu acompanho a ideia dele, de que isso é deficiente na igreja hoje. Primeiro é o elemento teológico, tá? Por que um elemento teológico? A nossa eclesiologia está defasada, está com problema. Né? Então, a ideia de como se enxerga a igreja, o porquê da igreja, a razão da igreja, a estrutura basilar da igreja teológica e doutrinária, atrapalha de ver
a beleza do que é exatamente a aplicabilidade da palavra de Deus. Eu acho que é um problema teológico nisso. Teológico na perspectiva de entender o posicionamento de cada crente, quem ele é, né? Como sacerdote real agora, como chamado pelo Senhor, qual é a postura que ele deve ter diante do reino de Deus, diante da igreja local, né? É o entendimento, às vezes, limitado do que é ser membro de uma igreja, né? Então, eu acho que esse é um problema, nesse sentido também. Um abandono por parte dos próprios pastores da sua vocação pastoral, que é a exposição da palavra, a oração, o cuidado do rebanho. E Efésios também fala que Deus deu pastores à igreja para que ele treine a igreja, para que a igreja também tenha edificação. Então essa ideia de só chamar para si é um problema, né? E também existe um problema histórico, né? Historicamente, nós deixamos para a psicologia aquilo que é o cuidado da alma. Por quê? Porque desde lá do século XVII, então se levanta a ideia e a perspectiva, né, de dizer que não, a igreja não tem capacidade de cuidar de pessoas que sofrem de melancolia, de problemas relacionados a isso, porque não há profissionalismo o suficiente. E aí então o que acontece? A igreja dá um passo para trás, porque se você perguntar para a igreja a quem quer aconselhar casal, né, problemas, ansiedade, ninguém quer. Por quê? Porque essas nomenclaturas se tornaram profissionalizadas, né? E aí ninguém tem coragem. Então é um problema também histórico de perder o centro do cuidado da alma, né? Então, nesse livro, o John Dale escreve exatamente para responder uma única pergunta. A pergunta dele é: de quem é a responsabilidade de cuidar da alma das pessoas? E ele responde em todo o livro dizendo: é da igreja. A igreja é a única instituição validada por Deus para cuidar da alma humana, né? Ou seja, eu acho que esse é um problema também teológico, histórico, né? E um problema que vai cada vez mais aprofundando, porque você vai tendo, né, historicamente, igrejas muito psicologizadas, o profissionalismo do cuidado, enquanto historicamente nós vemos que Deus dá esse cuidado da alma para a própria igreja, né? Ou seja, perde o conceito da missão. Quando a gente escuta, seria muito cômodo da nossa parte, como presbiterianos, a gente fala, porque nosso sistema, os outros sistemas são episcopal, em que o pastor é valorizado, a liderança é colocada pelo pastor, a estrutura hierárquica é vertical. É fácil a gente jogar pedra nos outros. Mas não é paradoxal a gente falar que, como crentes, cristãos reformados, a gente lê em Colossenses 3,16 que o senhor citou, que é de aconselhar mutuamente. Exatamente. Mas a gente não vê isso na prática? Exatamente. Não vê na prática porque, exatamente, problema teológico, problema histórico e também essa ideia do entendimento do que é ser parte do corpo de Cristo, né? Então, onde eu vou e eu recebo, eu não quero me envolver com as pessoas. Às vezes, o que falta para nós, João, é aquela ideia de amar a igreja do Senhor, né? Amar a igreja e entender aquilo que Paulo fala em Romanos 8. Todos nós, crentes, estamos num processo de treinamento, de mudança, né? De transformação do nosso caráter à imagem de Cristo. Então, perder essa percepção, essa perspectiva, né? E é um problema realmente, né? Hoje poucas pessoas querem se envolver na vida de outras pessoas, né? Por uma questão de tempo, né? Por uma questão de medo às vezes, né? Mas eu sempre falo, não existe bom conselheiros, existe o bom conselheiro, que é o nosso Senhor. Ele nos capacita, né? Às vezes, como você falou do Vadislau, aí eu olho para a situação e falo, gente, como é que eu aconselho isso daqui? Eu não sei. Eu já peguei casos que eu nunca tinha visto na minha vida. Com 10 anos aconselhando, mais de 10 anos, eu falei, o que eu faço aqui? Eu nunca vi isso na minha vida. E aí? Aí eu orei, eu respondi, né? Eu falei, Senhor, me dê graça, me dê sabedoria. Fui tentar achar literatura, não tinha literatura sobre isso. E eu falei, gente, ninguém escreveu sobre isso, nem em português, nem em inglês, nem em espanhol, nem em qualquer outra língua, né? E aí você percebe que você vai, não, Senhor, me ajude aqui. Me direcione essa conversa, né, esse diálogo, que os corações sejam revelados, a sua palavra pode fazer isso, né? Então o Senhor vai trabalhando, né? O Vadislau, inclusive, escreve sobre isso. Ele fala que o ambiente importa, né? O que é o ambiente do aconselhamento? É o encontro de dois irmãos onde o Senhor está presente. Né? Então isso é muito lindo. É tão lindo, é tão simples, mas é tão difícil. É difícil. Porque significa autonegação. Numa sociedade que valoriza que você não pode se negar. Exatamente. Tudo é feito para que você sobressaia. Exatamente. Quem diria que o João Inácio um dia estaria falando sobre isso, gente? Olha aí. Não sou eu.
Verdade, porque isso para mim é seria uma agressão. Porque eu fui forjado profissionalmente. É só um parênteses, o entrevistado é o senhor. Mas fui forjado Quem é você, profissionalmente João? Diga, no multinacional, como executivo, Sim, em que tudo era para que eu sobressaísse como profissional. exatamente. Depois, como artista, eu estava em evidência em tudo. Sim. E de repente agora eu tenho que aprender que o Jesus, embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Assumiu a forma de servo. É aquilo que Cornelius Van Til diz, né? Ele fala que nós temos que ter até o referência. E essa referência nós só conseguimos entender porque está fora de nós, no sentido do próprio Deus, né? Então ele fala que é a base exatamente do aconselhamento, que é a negação do eu. Quer dizer, não sou eu quem vivo, é Cristo vive em mim. Paulo fala isso, né? E a gente quer viver, né? A gente quer... meu direito, meu, né? Era tão simples. Eu estava em conflito permanente e ainda temos conflitos hoje. Claro. Até morrer a gente vai ter dificuldade. Nós continuamos a lutar, né, com a nossa Contra nós natureza. mesmos. Exatamente. Exatamente. Com a necessidade de ter controle, a necessidade de ser Deus. Né? Aquilo que disse para Eva, gente, Eva caiu naquilo, é o que nós caímos constantemente. Se você comer, você vai ser como Deus. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Eu quero isso. Eu quero ter controle sobre a minha vida. Why not? Hã? Why not? Por que não? Eu quero ter controle sobre tudo. Então, isso é o que está no nosso coração, né? Mas pela graça do Senhor, Ele nos salvou, Ele nos chamou, Ele abre os nossos olhos e nos tira do alto engano, né? Durante um tempo da minha vida, quando eu comecei a descobrir essas coisas, eu comecei a me sentir envergonhado. Aí depois eu entendi, não é que eu não tinha culpa, eu era a culpa. Exatamente. Eu era a expressão do pecado. Exatamente. E aos poucos, por isso que eu me surpreendi comigo mesmo nesse instante. Gente, eu estou falando isso. Há 40 anos eu não falaria nunca coisa como essa. Mas é isso, é o processo do Espírito Santo, aos poucos, vai regenerando a sua igreja. Ele vai nos redimindo, nos santificando, né? Aquela perspectiva paulina, né? Vocês foram redimidos, mas vocês foram colocados como santos aqui, mas vocês estão sendo santificados, né? E isso é lindo. Uma das coisas, tem um amigo meu, o nome dele é Sacha. Na verdade, Sacha é o apelido, Alexandre Mendes. Tudo a ver. Ele faz parte do aconselhamento, ele é da BCB também. e ele diz uma coisa muito legal, assim, que eu sempre falo para as pessoas, né? Claro que não só, mas no aconselhamento, o que é participar do aconselhamento dele? Ele fala assim que, basicamente, é você sentar na primeira fileira, na melhor visão, pegar uma pipoca e assistir, né, no palco da graça de Deus o que Ele pode fazer em vidas quebradas, né? Isso é lindo, João. É uma das coisas que mais me encanta em acompanhar pessoas é ver que elas procuram ajuda não porque elas têm esperança, mas porque elas estão no fundo do poço. O salmista fala isso no Salmo 69. Ele está no fundo do poço, ele fala assim, Senhor, não fecha a tampa. E as pessoas procuram, né, muitas vezes para dizer, pastor, eu estou aqui, não acho que nada vai mudar, mas eu preciso de alguma coisa. Me fale uma última coisa, digamos assim, né? E quando se expõe a palavra, ela encontra esperança em Cristo, porque esperança não é a mudança, é uma pessoa. Paulo fala isso para Timóteo, né? A nossa esperança é Cristo. E é interessante isso no aconselhamento, porque por mais antagônico que seja, o verdadeiro aconselhamento, o aconselhamento que glorifica a Deus não é só a mudança, ou não é só quando ocorre mudança. É quando a pessoa, mesmo talvez, não vá ter mudança, ela vai continuar com os mesmos problemas no sentido de enfrentando uma consequência de um mundo caído, do seu próprio pecado, mas ela agora consegue ter esperança em Cristo Jesus. Então, acho que isso é o belo, sabe? Ótimo. Eu estava olhando aqui o senhor é pós-graduado em psicopedagogia. Isso o faz um psicólogo? Não. Formação de psicologia específica. Formação em psicologia específica. Tá. Porque eu queria entender, entrando agora mais nos conflitos entre aconselhamento bíblico e psicologia. Sim. A Simone de Beauvoir, ela concebeu um conceito que tem mudado o mundo, que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E a partir daí, ou seja, alguém disse alguma coisa e não é isso, todo mundo foi atrás. Ela falou assim, quando você vai para as ciências exatas, você tem toda uma postulação, você tem toda uma metodologia para dizer o que é ciência. Sim. Nas ciências humanas, o senhor saberia explicar o que faz ser psicologia ou psicopedagogia ser conhecido como ciência? O senhor saberia... Então, por favor, diga. É porque é difícil fazer essa pergunta. É complexo, porque
o que é ciência, né? O que é Sim. provado como ciência? É porque a briga da psicologia com o aconselhamento bíblico muitas vezes não é científico. Exatamente. Mas a psicologia também não tem uma base científica, né? É aí que eu Porque é quero entender. observacional. Por exemplo, uma coisa que eu falo que é interessante. Quando você vai estudar Freud, você estuda Skinner, você estuda Rogers, você estuda David Hunter, você estuda qualquer outro teórico, seja ele o mais antigo e o mais moderno, eles não têm uma antropologia comum. Interessante isso, né? Porque dentro as respostas que a psicologia dá com relação ao conceito do homem, ao ser humano, porque até então, até o século XVII ali, se respondia a respeito do homem, da estrutura, né, do homem na sua existência, voltado para a religião, voltado para as escrituras. Né? Então existem 3 perguntas que respondem às teorias, né, o que na verdade são feitas pelas teorias. A primeira é, quem é o homem? Né? E aí Freud vai dizer, o homem é um animal criado, ele tem o id, o ego, o superego, essa divisão. O Skinner vai dizer outra coisa, o Roger vai dizer outra coisa, né? Behaviorismo, enfim. Aí a segunda pergunta é, qual é o problema desse homem? Aí cada uma delas vai dar uma resposta. Do tipo, o problema é que o homem, né, Freud disse, o problema é que o homem tem esse lado animalesco dele. Então ele tem a parte moral tem que ter algo para equilibrar. O outro vai dizer que não, o problema do ser humano é a sociedade corrompe, o homem nasce bom. Né? O outro vai dizer, não, é que o homem tem que ser condicionado, você pode reconfigurar esse homem. A TCC vai dizer, por exemplo, que é o modo que você ressignifica as coisas. Né? E aí a última pergunta é, como é que a gente ajuda esse homem? Então hoje, só para você ter uma ideia, existem mais de 360 filosofias terapêuticas. Muito mais hoje. E nenhuma delas fecham entre si entre conceito como existência humana. Por mais que a base de todas elas seja evolucionista, mas sistemas de pensamento, consciência humana, culpabilidade, ou responsabilidade, ou mudança, ou perspectiva terapêutica, por exemplo, nenhuma delas se encaixa. Então veja bem, hoje, né, você vai ver, tanto que a pessoa escolhe, quando ela se forma em psicologia, ela tem que escolher. Hoje está um pouco mais eclético, mas ela escolhe a linha terapêutica que ela vai seguir. Por quê? Porque não tem como ela pegar 2 linhas terapêuticas e tentar uni-las e atender alguém. Por quê? A base antropológica delas são diferentes. Mas não seriam ferramentas com o mesmo fim? Eu não posso ter tratar um determinado problema de uma forma behaviorista, comportamental, e outra, mas como o Roger, ele trata que Hanussen fala, centrada na pessoa. Exatamente. Não seriam ferramentas com o mesmo fim? Então, só que a questão é, todo processo terapêutico reflete a estrutura de pensamento do seu teórico. Então, por mais que tenha um fim de ajudar, mas o processo é aplicado de forma diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe grande confusão dentro da psicologia e inclusive da psiquiatria sobre antropologia, por exemplo. Então, se diz como ciência, mas qual que é a formação dessa ciência? O que é a comprovação dessa ciência? Inclusive, interessante, né? Quando você lê o DSM, né, e quando você... tem um livro muito bom chamado Voltando ao Normal. Esse livro foi escrito pelo Allen Francis. E Allen Francis foi o diretor do DSM-4. Tanto o DSM que foi escrito, depois a revisão. E ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim que na história da psiquiatria, e ele como psiquiatra e como diretor do DSM que foi, depois ele faz uma crítica ao DSM-5 e já com uma revisão. Ele fala que aquilo não é um manual de doenças. Ele escreve no livro dele, não é um manual de doenças. Por quê? Porque é baseado em constructo, não em ciência observável. O que é constructo? É uma ideia que faz algum tipo de sentido por associação naquele momento da história para aquele momento, para aquele grupo de pessoa. Porque o que acontece? Então não há uma base científica sólida para a psicologia e eu arrisco aqui ser linchado para a psiquiatria. Né? Por quê? Eu tenho uma crítica, eu falo assim que a psiquiatria é a única ciência médica que o médico dá diagnóstico sem tocar no órgão, ou sem ver o órgão. Né? Sim. Porque ele faz por associação e por comportamento. Diferente de um cardiologista, deixa eu ver seu coração, João, vamos ver. Deixa eu ver seu fígado, deixa eu ver seu pé, não tem como. Né? Então, eu digo que a psicologia ela tem muito mais raízes filosóficas do que científicas. E por mais que as pessoas falem, não, hoje existe psicologia científica, não é a base da psicologia filosófica. Construção de pensamento, existência, tudo mais, é filosofia.
né? Então, a própria descrição do DSM sempre usa duas palavras, constructo e subjetividade. Por quê? Não dá para ser observável. Nenhum transtorno mental hoje, descrito pela psicologia ou pela psiquiatria, tem uma referência de um ponto biológico. Você tem hoje suposições, associações, mas não comprovações científicas, né? Ou seja, é uma estrutura que foi criada com o desejo de ajudar pessoas e tudo mais, mas não se encaixa naquilo que é ciência, né? Ciência hoje, a base de você estudar alguma coisa é diferente da sua comprovação, né? Do seu método científico. Então, dentro da psicologia e da psiquiatria, tem muito mais a ver com filosofia, né? Vai ser cancelado. Você cancelado. Porque Você cancelado. interessante que hoje se defendem as ideias de maneira religiosa. Exatamente. Porque é da ciência você duvidar. Só que hoje você não pode tocar nos meus pressupostos, eles são sagrados. Exatamente. São religiosos. Mas é uma coisa interessante, o Cornelius Van Til diz que não existe pensamento isento de religião, qualquer pensamento é religioso. Inclusive, tá? Quem se meteu na área do outro não foi o cristão, o aconselhamento na área da psicologia. A psicologia se meteu em área que ela não deveria. Por quê? Ela entrou em áreas como existência humana, problema humano e explicação de construção humana. Isso quem faz é a palavra de Deus. Tá, então... Bom, eu tenho... Eles que começaram primeiro. E eu sempre falo assim, eu sempre pergunto assim, né, quando eu converso com meus amigos que são psicólogos e tudo mais, eu sempre falo assim, veja bem, eu tenho uma proposta de pensamento, de aconselhamento, uma filosofia, uma cosmovisão diferente de vocês. Aí eu já falo assim, não vem brigar comigo não. Por quê? Porque entre vocês não se resolve que a antropologia vocês vão seguir, eu não posso ter a minha antropologia aqui também? Eu tenho um sonho de consumo, eu já falei para a Rose. Um dia eu vou oferecer para todos os meus médicos um jantar à francesa aqui em casa, com garçom, com maître. Eu posso poder participar? Não, só meus médicos. Não, eu posso... Não, só os médicos, vou trazer todos eles aqui, o urologista, o cardiologista, todos os gistas que eu tenho, falar assim, olha, vai ser maravilhoso para você, chegue lá em casa. Quando estiver todos aqui, eu vou trancar a porta e falar assim, agora é o seguinte, do lado de fora tem um sniper, com um fuzil apontado para a porta. Se entendam qual é o problema que eu tenho. Se alguém tentar sair antes disso... Não, depende. Se for um cardiologista, ele vai poder avaliar o seu coração e dizer, olha, João, o seu problema é nesse ponto aqui, né? Agora, se for algum psiquiatra, não vai conseguir. Mas essa que é a dificuldade, porque se diversificou tanto. Exatamente. Que você fala assim, o urologista, ele falou assim, ele pegou meu exame e falou assim, eu falei, doutor, essa taxa de vitamina D tá boa? Ele falou, depende do que você quer ouvir. Eu falei, como assim? Eu quero ver o senhor médico. Ele falou, olha, eu sou da turma que acha que tá bom, mas tem uma turma que acha que tá ruim. E eu tô no meio do caminho da... Mas ainda assim, João, mesmo com essa subjetividade em alguns aspectos, você tem uma ciência médica, por exemplo, você tem uma doença, por exemplo, né? Como é que se estuda? Você tem aquela perspectiva patológica, uma ideia a nível celular, por exemplo, um dano celular, que você faz um exame e você então comprova que tem o coração, o fígado, alguma coisa, ou até mesmo o cérebro, né? Um dano no seu cérebro, um dano físico, um trauma, né? Um traumatismo craniano que você sofreu. Aquilo é comprovado por imagem, por PET scan, alguma coisa assim, e você tem um tratamento específico para aquilo, né? O que eu estou dizendo aqui, o que nós estamos falando, é que tanto que hoje os manuais nem usam mais a ideia de doença mental, porque não existe comprovação científica o suficiente para afirmar que aquilo tem uma estrutura patológica e é doença, né? Aí fala, mas não existe ansiedade patológica. Veja bem, toda ansiedade é patológica, ela acontece no corpo. Onde acontece a ansiedade? No corpo. Taquicardia, falta, né, de ar, alguns tremem, né, tem sudorese e tudo mais. Por quê? Porque está acontecendo, só que aquilo não é ansiedade, é o resultado de um coração ansioso. Eu quero deixar por último, a gente falar das doenças mentais. É meu último tópico aqui na minha lista. Mas, em contraposição a essa diversificação da multidisciplinariedade que existe hoje, em todas as áreas humanas, a crítica que há ao aconselhamento bíblico é exatamente o oposto disso. A gente fala assim, tudo é pecado. Como que a gente pode provar, se é que pode, que a partir de um único ato no passado de alguém que existiu há milhões de anos, isso se reflete até hoje na minha vida, e se eu resolver isso, tá tudo resolvido? Sim. Muito boa a sua pergunta, por quê? Até que enfim eu fiz uma pergunta boa.
Não, tá, todos são. O que acontece? As pessoas acham, né? E é uma coisa que o David Policy escreve isso, e também vem das gerações de aconselhamento, né? De entender o sofrimento humano e tudo mais. O que isso significa? Existem alguns grupos de conselheiros que eles praticam aquilo que nós chamamos de reducionismo. Então, tudo para eles envolve assim, não, é pecado. Vamos tentar achar o ídolo do seu coração. O aconselhamento bíblico não é um caça aos ídolos, né? Aí que vem a diferença das gerações de aconselhamento. Alguém pode sofrer não por causa de um pecado pessoalmente cometido, mas por viver num mundo caído, né? Então, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, de forma geral, deixa eu te fazer uma pergunta, João. Faça. A minha vez agora. Uhum. Por que as Torres Gêmeas caíram? Qual a causa da queda das Torres Gêmeas? Houve o impacto de um avião e depois o calor provocado por aquilo dali que derreteu as estruturas e caiu. Não? Não. Por quê? Gravidade. O que derrubou as Torres Gêmeas? Gravidade. Sim. Na sua origem, sim. Origem, sim. Quer dizer... Mas houve um evento... Tá, entendi. O que derrubou? O que caiu? A gravidade. Sim. O que derrubou foi a gravidade. Uhum. Aí, ok. Tudo bem. Mas existiu alguma coisa específica? Tá, talvez se o quê? Os aviões, o calor, estrutura, né, a colisão, tudo isso. Então, dentro do aconselhamento bíblico, né, não existe o reducionismo ao pecado. A gente sabe que o resultado dessa vida e do sofrimento humano é por causa do pecado original que os nossos pais cometeram lá no Jardim do Éden. Nossos representantes, né? Que é a gravidade para a gente. Então, de alguma forma, eu vou lidar com uma doença, por exemplo, né? Chego lá, tem resultado câncer, vou ter que lidar com câncer. Necessariamente não é um pecado pessoal, talvez que eu tenho, a não ser que o pessoal fumou a vida toda, é o resultado daquilo ali, né? Mas é o pecado, né? É o pecado em que ela está, o estado que ela está, a vida que ela está, esperando por uma redenção final. Então, existe nós temos que tomar cuidado para não praticar o reducionismo. O que é? É pecado. Confesse. Às vezes aquela pessoa está sofrendo, e é isso só. Uhum. Né? E como ela responde, ela precisa de ajuda em como responder ao sofrimento dela. Né? Então, nisso, os conselheiros têm que tomar muito cuidado. Né? Eu sempre digo assim, João, nós não atendemos casos, nós atendemos pessoas. Então, assim, eu nunca chego com a cartilha pronta da depressão para dizer, eu atendi a Maria que tinha depressão, vou atender a Joana agora, a Joana tem a mesma. Não, são diferentes, são experiências diferentes, pessoas diferentes. É muito interessante, pastor, o senhor está dizendo, porque eu estou lembrando de Davi, fala que enquanto eu calhei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Exatamente. Então, ou seja, havia algo real, que era um pecado na vida dele, exatamente, que ele tinha cometido, mas aqui tinha consequências psicossomáticas na vida dele também. E tem essas consequências. Pecado não confessado, como a Bíblia nos ensina, traz consequências. E a descrição bíblica é clara, né? Meus ombros estão pesados e tudo mais, né? Agora, nós não podemos levar em consideração que todo mundo que procura aconselhamento ou que tem uma questão física é por causa do pecado, no sentido pessoalmente cometido, não confessado, né? Às vezes é um problema de vitamina, um problema da vida dela, uma doença que ela tem que enfrentar. Uhum. Mas como que ela pode, então, enfrentar isso na esperança, né, e diante do Senhor também? É interessante, e não é pecado nesse sentido assim, não é errado você não saber tudo. Exatamente. Uma coisa que a minha formação inicial é na área de química. Parece química. E eu cheguei a trabalhar um tempo na indústria. E na pandemia eu ficava assim, não pode tomar vacina, ou deve tomar vacina, porque o pastor fulano de tal falou disso. Cara, ele é um pastor, ele tem teologia. Qual a formação acadêmica dele? Ele estudou química, ele estudou medicina, para estar opinando sobre essa área. Sim. Porque meu estômago, por exemplo, quando está ruim, eu sou outro João Inácio. Não raciocino direito, fico de mau humor. Na verdade, a origem é orgânica, não é pecado. Exatamente. Só que tem um ponto interessante. Sim. A Bíblia diz que o nosso corpo não é responsável pelo nosso pecado. O corpo não tem decisões morais. Ele não consegue tomar decisão moral. Aí que eu digo o seguinte, tudo bem, vamos pensar que você tem um problema de estômago, vamos pensar que aquela mulher está em TPM, vamos pensar que aquela pessoa tem uma dor crônica. Ela tem dor crônica. A dor crônica dela não a faz irresponsável pela murmuração que ela tem. Uhum. Né? O seu estômago não faz você desculpável para ter uma ação, claro, né,
sei lá, grossa com alguém porque você tá assim, ou a mulher que tá com TPM, ela, não, o dia eu posso matar alguém. Então, nisso, exatamente, quer dizer, ainda que o meu corpo tenha uma limitação, eu tenho uma responsabilidade moral, uma decisão moral que a Escritura me coloca sobre mim, né? E é interessante quando você atende, por exemplo, pessoas com dor crônica, né? Será que eu não posso reclamar? Eu sinto dor todos os dias, né? Não. Né? Como é que você pode encontrar descanso e confiança no Senhor, ainda que o seu corpo passe por um processo doloroso, né? Eu e Ranus, nós estamos fazendo um audiodrama contando parte da vida do William Cooper, Sim. que tinha sofrido depressão, tentou inúmeras vezes se matar. Foi pastoreado pelo John Newton. John Newton. E ia falar John Williams. John Por Williams é da 13 música. anos. 13 anos. É. 13 anos. Não, e quando a gente vê a história dele, que ele parou, ele não tirou, o pastor John Newton não tirou férias para poder cuidar do Cooper. Exatamente. Depois se muda para longe por cartas, né? Eu acho essa história linda. Eu li a história deles no livro do John Piper, quando ele escreve Quando a Escuridão Não Passa. Isso foi uma das minhas fontes de referência. E eu gosto da história do Cooper, né? Porque isso me faz lembrar de um salmo, o salmo mais escuro da Bíblia. Eu nunca lembro das referências, mas eu vou achar. Tem um salmo que nós chamamos na Bíblia de o salmo mais escuro da Bíblia, né? Deixa eu achar aqui rapidinho. E o salmo mais escuro da Bíblia é o Salmo 88. Ele começa com escuridão, ele termina com trevas. É o único salmo da Bíblia que não existe uma resposta para o salmista naquele momento. Normalmente os salmos de lamento, ele começa com lamento, né? Aí ele vê a resposta de Deus e ele fala, eu te louvo. Sim. Né? Mas o salmo, ele é escuridão e trevas, e a última palavra do salmo é trevas. Né? E ele, mesmo nisso, você vai lendo o salmo e você vai percebendo lampejos de esperança que rompem num coração que sabe que Deus é o seu Salvador, que é o seu Senhor. E lendo essa história do William Cooper, junto com o John Newton, né? Às vezes pessoas vão viver deprimidas. Isso vai ser a luta delas a vida toda, né? Mas isso não tira delas também a possibilidade de ver e de serem pastoreadas pelo pastor, pelo bom pastor, que cuida das almas afligidas, né? Então eu gosto dessa ideia, por isso que eu falei no início, aconselhamento nem sempre é uma mudança tão visível assim, mas é como que nós, nas nossas deficiências e dificuldades, podemos encontrar esperança em Cristo e ser pastoreado por Ele, mesmo num momento difícil da nossa vida. E eu vejo isso, às vezes eu aconselho pessoas depressivas, e elas não conseguem sair muito desse estado, sabe? Mas elas conseguem encontrar, né, e ver a glória de Deus de onde elas estão. Né? É muito importante as pessoas compreenderem isso que o senhor está falando, e eu vou fazer um corte disso, porque uma vez eu escutei um crente sério falar assim, se a pessoa sofre de depressão, é porque ela não se perdoou. Nem existe o conceito do auto-perdão na Bíblia, né? Eu falo assim, gente, chora com ela, chora com os que chorem. Eu vou te dizer uma coisa, João, eu nunca disse isso publicamente. Tchan, 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 Para você que está vendo aí. Eu sou uma pessoa muito mais tendenciosa internamente a ser deprimido do que ser contente. Somos, nós dois. Você também é assim? Também. Prazer. Sabe, às vezes para mim os meus dias são cinzas, João. Né? Eu não consigo ver muitas cores, né? Fale mais sobre isso. Eu tô ficando mais à vontade aqui, né? Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi com uma oração de um puritano, que ele fala assim, eu não vou lembrar a oração toda, mas ele diz assim, chama o Vale da Visão, essa oração. Tem até um cântico em inglês. E ele diz assim, olha, eu estou aqui nesse vale, deve estar dizendo assim, não é a minha escolha, eu não queria estar aqui, mas aqui a sua glória brilha mais. Né? Então eu entendo que o aconselhamento ele traz isso, a Escritura traz isso, né? Em momentos em que nós vivemos a nossa vida num mundo caído, numa estrutura física, corporal que nós temos, né? Mas como é bom poder encontrar esperança em um Deus que está ao nosso lado, mesmo nos dias mais deprimidos da nossa vida. Quer dizer, a grande resposta bíblica não é em que eu simplesmente salte de alegria e saia desse estado, mas é em que eu consiga ver a glória de Deus, a graça dele e possa ser contente ainda quando estou
deprimido, né? Uma vez eu disse assim, olha, às vezes vai ter, eu lendo a história do William Cooper, por exemplo, eu pensei, ele é um santo deprimido, né? Um santo deprimido que enxerga a glória de Deus no meio da tormenta da sua alma. Uma das coisas que eu já... Agora é minha vez. Uma das coisas que eu já orei e coloquei diante do Senhor é: eu normalmente sou muito mais produtivo, artisticamente falando, quando eu estou triste. Eu sou assim, irmão. Os meus aconselhamentos são muito melhores. Gente, é sério, deixa eu te falar. Às vezes o que acontece? Eu vou descrever para a pessoa assim, às vezes então, olha só que interessante, né? O meu público de atendidos hoje são pessoas deprimidas. Deus tem me dado essa graça de pessoas que têm transtornos mentais. É o meu público, digamos assim, entre aspas, né? E eu consigo, não que eu não conseguiria, porque a nossa base de aconselhamento é a suficiência da palavra, não é a experiência humana, né? Mas, João, eu descrevo para as pessoas muitas vezes o que eu sinto enquanto um cristão lutando contra o meu pecado, contra o meu estado, e de repente elas falam assim: nossa, está descrevendo o que eu sinto, né? E é interessante isso, né? Como que Deus usa a tristeza e às vezes até momentos assim mais caídos, né, para baixo, para que de alguma forma ele seja glorificado e nós possamos ajudar pessoas, né? Porque é um princípio bíblico. Nós devemos amar, devemos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Chorar com os que choram não é só um chorinho, é você sentir muitas vezes a dor e assim, o sofrimento do outro, né? Então eu penso assim, hoje isso se tornou uma ferramenta para mim. Uma ferramenta no modo em que eu exponho as escrituras, no sentido do meu coração, e no modo em que eu posso me aproximar daquele que sofre, daquele que está passando, dizer assim, olha, eu entendo você. Né? Não só porque a Bíblia é suficiente, e isso seria a única coisa né, o que nós precisamos, aqui não é a minha experiência, mas eu vou dizer para você como eu consigo encontrar conforto, consolo e ver a glória e assim, graça dele, mesmo quando eu estou onde eu estou. Né? O Sérgio Pimenta, ele tem uma música linda que ele fala: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. E aí ele não para no sofrimento, ele fala: o Cristo encarnou sofrendo como um homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. Pena que a gente não tem o Pimenta hoje para fazer outras músicas assim. Mas olha, só dando testemunho, uma vez um grande irmão que já faleceu, está com o Senhor, Hélio Lopes, posso dizer porque ele nunca me proibiu de contar isso. Uma vez ele me procurou e falou: João, olha, sua família é tão bonita, rapaz. Você e a Ranúzia estão sempre cantando na igreja com os meninos. Eu tenho tanta admiração por vocês. Aí ele falou: João, cara, eu tenho que contar para alguém. Eu tenho problema nessa área, que eu tenho essa dificuldade. Aí depois que ele falou, eu falei: você também? Olha, bem-vindo ao grupo. Eu me lembro da expressão do Hélio. Ele botou um olho desse tamanho assim e falou: como você também? Eu falei: Hélio, eu tenho dificuldade nessas mesmas áreas que você. Mas eu não fiquei com ele no poço. Falei: mas olha, o Senhor me resgatou, eu sei que pode salvar nós dois. E aí oramos. Incrível, desde esse dia até o dia que o Hélio morreu, todas as vezes que ele me encontrava, ele me beijava. Olha só. Porque é isso, são dois cegos que sabem onde tem a luz. Exatamente. A história do William Cooper, por exemplo, escreve um hino que nós cantamos, está no nosso cenário, né? Que é sobre o sangue carmesim, né? Ele fala de esperança, ele fala de, quer dizer, um homem que pôde expressar sua fé em Cristo no estado que ele estava, claro, lutando e sendo pastoreado, né? Então eu vejo o aconselhamento que é essa grande mudança das gerações, né? É poder enxergar o sofrimento e no sofrimento mostrar a pessoa de Cristo, né? Isso é fantástico. O próprio William Cooper, ele fala num poema dele que o fruto pode ser amargo, mas a esperança há de ser doce. Há de ser doce, exatamente. É maravilhoso. Pastor, por que a Câmara termina? Por que tem cartão de memória? Fala algumas coisinhas rápidas. Sim. Em que ponto, então, a sua experiência pastoral de conselheiro bíblico, ele toca na psicologia e as coisas convergem com um fim positivo? Há esse ponto de contato entre as duas? Não há esse ponto de contato. Não? Não. Por que não há um ponto de contato? Porque a base é fundamentalmente diferente, né? Vamos pensar o seguinte: a perspectiva epistemológica do conhecimento para a psicologia é algo sem uma estrutura. Para mim, é revelacional. Deus revelou quem é o homem, qual é o problema dele, né? E é interessante que a teologia reformada se encaixa perfeitamente. O que é o homem?
né? Um ser criado para a glória de Deus. Qual é o problema desse homem? A queda. Criação, queda. Qual que é a solução para esse homem? Redenção. Né? Então se encaixa perfeitamente. Não há pontos de contato. O que se pode dizer, não vou dizer nem ponto de contato, mas que pode... que é a perspectiva descritiva da psicologia. A psicologia descreve comportamentos. Né? Então, como é que é alguém ansioso? Como que é alguém esquizofrênico? Como que é alguém... Então, ela consegue descrever por meio de observar comportamento. Isso tem a sua vantagem? Tem a sua vantagem. Eu acho que é interessante isso. Né? Só que ela só fica nisso. Então, ela não tem a base de dizer o porquê daquilo e também não tem a base de como resolver aquilo, a não ser por técnicas que ajudam. Alguém para de ficar ansioso, alguma coisa assim, mas não é tratando exatamente o coração. Então eu digo assim que na minha experiência não tem como ter esse ponto de contato. Porque para ter esse ponto de contato eu vou ter que abrir mão da suficiência da escritura. Né? E é uma coisa que obviamente eu não abro mão. Mas as coisas são tão estanques assim, por exemplo, quando a gente fala do fenômeno chamado pareidolia, que é um comportamento humano em que a gente procura forma em todas as coisas. Vê uma nuvem e fala, parece um carneiro, parece um cachorro. Isso é um comportamento humano explicado pela psicologia. Essa ferramenta de entender esse comportamento humano não me ajudaria no aconselhamento bíblico? Então, como eu disse, existe a perspectiva da descrição, que nem é a psicologia que fez. A Bíblia descreve já o comportamento humano, descreve Davi com pecado, descreve Abimeleque em Juízes. Então, assim, não é uma coisa da psicologia, é uma coisa do próprio Deus descrevendo experiência humana. O homem, no seu conhecimento, ele pode descrever. Né? Agora, por que eu falo que não tem contato? Porque para ter contato, para eu descrever os comportamentos, eu vou ter que ter um pressuposto também da existência, do porquê, você entende? Então eu vou dizer para alguém assim, olha, você dá forma a todas as coisas, por quê? Vai ter uma explicação para isso. Então você vê que tem explicação do comportamento. Né? E tudo bem, pode utilizar isso, não vejo problema nesse sentido. Né? Agora, por outro lado, eu não desprezo a psicologia e a psicopedagogia, a neuropsicologia, por exemplo, na perspectiva técnica. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com autista, precisa desenvolver habilidades de fala, linguagem, escrita. Né? O profissional é importante. O meu problema com a psicologia é quando ela entra no campo existencial. Não, eu entendi, mas a minha pergunta ela foi exatamente mais abrangente, porque eu lembro de Arnuz aplicando um teste uma vez, Rorschach, que é um monte de borrão. Sim, sim. E aquelas imagens têm um significado e ela consegue, a partir daquele significado, descobrir coisas. Sim. Eu falo assim, por que há uma ressalva, há um receio de usar a ferramenta na anamnese, por exemplo, no diagnóstico maior ou macro da situação, para que a partir daí você possa ir a fundo e descobrir o que está na alma da pessoa. Sim. Então, quando eu fiz o ponto de contato, era nesse sentido. Ok. Porque há os que, inclusive, nem isso permitem, né? Alguns não permitem nem isso. Os mais radicais não permitem nem isso. Né? Fala que isso já é abraçar o integracionismo. Né? Porque existem escolas de aconselhamento que são diferentes, né? Nos Estados Unidos principalmente. No Brasil também tem. Então, são escolas que, vamos ver o que tem ali, o que pode ser. Né? O Welch fala, né? Atravessar a rua, conversar com os nossos vizinhos lá e voltar, não ficar. Né? Então, essa é a ideia. Legal, legal. Então, isso, de uma certa maneira, eu não posso dizer que um psicólogo crente, o fato de ser psicólogo, ele automaticamente é um conselheiro bíblico. O fato dele ser psicólogo, não. Eu sempre faço a comparação num campo diferente. Vamos pensar no campo pedagógico. Nós temos a educação clássica, nós temos o construtivismo e nós temos a educação por princípios. Vamos pegar assim. Né? Vamos pensar que eu coloque meu filho numa escola que tem uma educação construtivista. Né? Tem lá o Piaget. Mas é uma irmã da igreja que tem. Ela é crente. Mas ela faz o quê? Ela botou uns versículos na parede, entende? Faz a oração no início da aula, né? Faz a oração depois, tem culto naquela escola. A pergunta é, fundamentalmente, essa escola é uma escola cristã? Não, ela é uma escola construtivista. O fato de eu pegar elementos e inserir né, versículo, não faz aquela escola uma escola cristã. O que é um ensino cristão que fundamentalmente parte da Escritura? O que eu falo assim? Então, alguém fala assim, eu queria uma psicóloga crente. A pessoa pergunta, eu falo, por quê? Porque eu quero que ela... Né, não... Então, eu procuro um conselho bíblico. Porque, veja bem, para mim é até uma questão de ética. Né? Se o psicólogo ele oferece psicoterapia, é psicoterapia que ele tem que oferecer.
que ele tem que entregar no final. Né? Ele não pode mesclar, não tem como mesclar. E eu acho difícil mesclar porque a base fundamental é diferente. Né? Então eu penso assim, ele como crente, ele pode ser um psicólogo, no sentido de poder, não que eu acho que possa falar aí para falar outra coisa. Né? Mas assim, ele é crente, a sua identidade é cristã e ele é um psicólogo que faz terapia. Agora, ele oferecer uma psicologia cristã, digamos assim, né? ou porque ele, com o cliente dele, ele fala, não, mas você tem que amar a Deus, isso não faz o atendimento dele um atendimento de aconselhamento bíblico. Então tem que ser muito claro isso. Né? Aconselhamento tem pressupostos, né? Tem bases, tem a exposição clara das escrituras e uma grande diferença. A psicologia, ela nunca deve ser, ela não é eticamente diretiva, ela não pode ser diretiva. Porque o código de ética diz que não pode. O aconselhamento bíblico é sempre diretivo, porque o Senhor está dizendo o que tem que ser feito. O Senhor está, né, dizendo o que deve ser realizado e obedecido. A psicologia não pode fazer isso. Né? Então, não tem como igualar isso. Entendi. Num processo, numa igreja, em que o pastor aconselhe, ele recebe as côngoros pastorais, ele recebe o salário dele, e o conselheiro, ele pode cobrar por aquele atendimento? Essa pergunta é uma pergunta clássica. Deixei final à toa, não foi à toa? Eu sei. Né? João, eu confesso, né? Sabe com quem eu estava conversando? Vai defender a classe? Não, sabe... É só eu! Sabe com quem eu estava conversando esses dias? Esses dias não, ontem sobre esse assunto? Com o Matheus. Conhece? Tá. Sim. Há 39 anos, 38, 39 anos. Olha só, a cultura nos Estados Unidos, né, o CCF e outras escolas de aconselhamento, eles têm uma estrutura onde eles cobram, né, os conselheiros cobram como... Porque lá é profissional, ele é profissionalizado, né, ele estuda, ele entra, tem um consultório dele e tudo mais. Né? Olha, eu confesso que hoje não é algo muito definido no meu conceito, na minha fundamentação teológica. Por quê? Porque como um estudante do aconselhamento, eu entendo que o aconselhamento acontece a partir da igreja. A igreja é o local, por quê? Porque a igreja é o local onde se aplica a disciplina por meio do conselho da igreja e tudo mais. Né? Então, assim, existem para mim perspectivas eclesiológicas que me faz ter dúvidas sobre esse trabalho dentro profissionalizado do aconselhamento. Eu descarto tudo isso? Confesso que não. Porque acaba sendo uma ferramenta para aqueles que não têm. Né? Então, assim, você tem uma irmã, tem um irmão, tem alguém que pode atender, que está fora, e a pessoa recebe para aquilo. Né? Aí algumas pessoas dizem assim, não, mas então, para tentar equilibrar, não dê o preço. Então você fala, se você quiser dar uma oferta, você dá uma oferta e tudo mais. Né? Eu confesso que esse tema, para mim, é um tema não tão claro, né? Porque eu preciso acertar algumas coisas aqui embaixo para dizer, ok, eu acho que pode, eu acho que não pode, eu acho que deve ser feito, eu acho que não deve ser feito. E para mim, alguns pontos eclesiológicos é o que, sabe, não dá para passar tão rápido assim a porteira, apesar, né, de ver grandes centros que eu admiro, que é hoje a minha escola de aconselhamento, como o CCF, por exemplo, que tem conselheiros como Elti, o próprio Polisson e tantos outros que tinham, né, que atendiam e que hoje tem lá, Julie Lowe, por exemplo, tantos outros que são profissionais da área de aconselhamento. Né? Então eu digo, eu não tenho uma resposta clara sobre isso hoje, sabe? Não, que bom que você admite que não tem a resposta ainda, né? Exatamente. Porque é muito interessante. Eu já vi várias pessoas, inúmeras pessoas, que chegaram para mim e falaram assim, João Inácio, você é cineasta, né? Sou. Tá, mas é seu ministério? É. Puxa, que eu estou querendo fazer um vídeo para mim, irmão. O que ele está querendo dizer é, você não vai cobrar de mim não, né? Exatamente, exatamente. Mas essa mesma pessoa, você fala assim, você conserta meu carro? Sim, e custa tanto, porque é minha profissão. Exatamente. Então, classificar o que era ou não profissão, então é o fiel da balança. Se eu chamar de profissão, posso cobrar. Se eu não chamar de profissão, não posso cobrar. Para mim, não é nem essa questão de profissão. Né? Para mim, essa questão de filosófica ou teológica. Entende? Eu preciso resolver isso daqui. E eu confesso hoje que nós temos no Brasil hoje, por exemplo, pessoas que atendem, né? E que são benefício. Benefício, assim, para quem recebe o conselho, né? Para a pessoa que faz o aconselhamento, um benefício financeiro, mas ela abandonou a psicologia, abandonou a profissão dela para poder se dedicar a isso, né? Então, eu acho que tem o seu lugar, né?
Eu só preciso encontrar algo antes aqui. Para mim, Sim, não é eu aqui em entendi. cima, para mim é aqui embaixo, entende? É uma questão, tá? Como é que eu vou colocar cercas para não tirar o conceito eclesiológico Claro. do E lugar? aconselhados uns aos outros. Exatamente, né? E não só isso, mas também assim, a pessoa precisa de uma disciplina. Quem vai aplicar essa disciplina nela? Sim. Você entende? Aquela pessoa ela precisa ser acompanhada pela sua igreja também, né? Então eu penso assim, ela me procurou porque ela não quer falar para o pastor dela, porque isso acontece muito comigo, né? Crentes de outras igrejas me procuram porque não quer contar para os pastores dele. Eu falo, não, eu não tenho jurisdição sobre você. Você entende aqui? Então, para mim é muito mais aqui como é que eu posso ajustar isso para poder resolver esse problema, para depois. Agora, quanto a atender, quanto a ser um profissional, não vejo Só tem problema. uma coisa que você não vai conseguir compreender nunca. Ok. Por enquanto, eu creio. Por enquanto. É como estar na igreja sendo pai do pastor. É muito complexo. Meu amigo, é complicadíssimo. Porque tem coisas que você fala assim, posso conversar com ele e abre meu coração com Mateus. Exatamente. Mas é meu filho. É seu filho. Seu filho. Como é que eu respeito aquela autoridade? Eu sou pai, mas eu também sou ovelha, né? Mateus, chega assim, Mateus, eu pensei em matar sua mãe hoje. Não, pai. Não, pai, não faz isso não. Estou exagerando. A gente não pensa em matar. Nós somos um casal perfeito. Não tem problema nenhum, né? Nós terminamos de construir nossa casa. O grande risco foi quando foi fazer a piscina. Que tanto eu quanto ela olhava assim, poxa, dá para enterrar sem ninguém ver. É só botar concreto, ninguém vai notar a diferença. Pastor, obrigado. Puxa vida. O tema é muito complexo e eu não poderia ter uma pessoa melhor para estar falando sobre isso. O senhor já tem livros escritos nessa área? Não tenho. Eu tenho uns artigos que eu escrevi. Às vezes eu publico pelo Voltemos ao Evangelho. Tenho programas que eu fiz na época que eu estava na IPP. Hoje, na Nacional, nós temos um programa quarta-feira à noite chamado Vida e Escritura. É um programa ao vivo que fala sobre temas de aconselhamento. Né? Legal. Vou botar no rodapé aqui. Mas eu pretendo... Qual dia? Quarta-feira, às 20 horas. Joia. E eu pretendo escrever um livro. Pretendo começar primeiro com algumas referências específicas sobre ansiedade e tudo mais, né? Talvez depois escrever um livro mais endossado assim mesmo. Então o convite já está pronto. Quando fizer o livro, não deixe de voltar aqui. Agradeço. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por tantas informações, obrigado por trazer a luz para um assunto tão complexo que é esse conflito que é entre psicologia e aconselhamento e deixar as coisas claras, o que é um lado e o que é o outro, o que um pode ajudar o outro, guardando-se as devidas proporções, para que a gente possa cada vez mais dar nossos dons e talentos em prol do reino. Eu agradeço muito o convite, poder participar, poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? E também, assim, o modo que Ele tem me permitido participar de tudo isso e ver a graça dele atuando na vida das pessoas e também na minha vida. Então, eu agradeço muito, foi um tempo muito agradável, dei risada, brinquei. Quando eu li a lista, eu falei, Ranúzia, prepara a cama, porque nós não quebrou recorde. Não, mas nós somos bem objetivos. O tema, acho que a gente abordou tudo de forma bem objetiva. Obrigado, pastor. E você, muitíssimo obrigado por ter ficado conosco até aqui, até agora. E não esqueça é o combo, né? Curtir, compartilhar, dar o like, o joinha, tudo aquilo. Então não esqueça de assinar no nosso canal Verso Stream. Nós temos nosso podcast que também está nas plataformas de podcast, Spotify, da Amazon Music, lá também tem, enfim, nas principais plataformas. E fique ligado, ative o sininho porque teremos outros podcasts de gente tão boa quanto foi hoje com o pastor Tiago. Fique com Deus, um forte abraço.